Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês. E hoje nós vamos falar sobre poupança. Os benefícios de você economizar. Ter uma reserva todo mês, tem uma reserva aí para a poupança, né? Se prevenir para o futuro. Então, hoje meu entrevistado é o Luiz Crivelente. Ele que é gerente de investimentos da Sicredi. E nós estamos na sede em Palotina. Então é o Turco Tamires que está começando. No oferecimento da Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri. E conosco também o Oftavita, Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama, no Paraná. Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Então vamos começar o nosso bate-papo com o Luiz, ele que é gerente de investimentos Sicredi. E o nosso assunto é bem agradável. Nós vamos falar de poupança. Tudo bem contigo, Luiz? Tudo bem, Tamires. Seja muito bem-vindo ao Sicredi. Muito bom te ver. Opa, também um prazer, né? Já faz algum tempo que a gente não se vê e hoje vindo aí, já conheci aqui a nossa sede? Já vi várias vezes. Muito bom. E a sede ficou linda. Sim, é uma estrutura importante aí para que a gente aqui na sede consiga atender da melhor forma possível as agências e, consequentemente, as agências atenderem da melhor forma possível os nossos associados, que é o motivo de a gente estar aqui. É uma das melhores empresas para se trabalhar, é a Sicredi, né? Então nós vamos falar de um tema bastante interessante. Estamos no mês de outubro e está aí todos os dias no programa da Tamires, 3 vezes durante o programa, que nós falamos da poupança premiada Sicredi. E na qual a Ana Castelo, que faz, né, o comercial aí pra gente, que fala da nossa poupança premiada Sicredi. É um assunto bastante interessante. Sim, o objetivo, né, Tamires, de todo ano o Sicredi fomentar aí a poupança, fazer essa promoção, dar prêmios aos associados, é justamente incentivar a educação financeira. Então, hoje a gente vive em um mundo imediatista, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas elas querem ficar ricas de forma imediata, elas querem perder peso de forma imediata, né? Então, só fazendo uma analogia, né? Uhum. Mas as pessoas elas não querem ter mudanças de hábito. E isso é o principal ponto, né? A gente criar hábitos saudáveis, né? Seja na nossa saúde, seja na nossa saúde financeira, né? Então, o objetivo principal da poupança premiada é fazer com que as pessoas participem, né? E aí ter um incentivo a mais para passarem a poupar, passarem a investir e com isso, né, ir criando aí um hábito financeiro saudável, né? Então, esse é o principal objetivo, é o incentivo à poupança e o objetivo à educação financeira. Então, essa promoção, ela não acontece de uma forma isolada. Existem inúmeras ações que o Sicredi faz de educação financeira nas agências, nas escolas, nas empresas que são nossas associadas, incentivando e ensinando, né, educação financeira, mostrando como organizar um orçamento doméstico, como organizar a sua vida financeira, como às vezes sair das dívidas e passar a ser uma pessoa com maior equilíbrio e até mesmo ter a sua poupança, ter seu investimento. Então esse é o objetivo, né? Não é simplesmente uma promoção que premia isoladamente, e sim uma promoção que vai em conjunto aí com todo o nosso propósito. Agora a educação financeira, eu sempre falo que começa em casa, né? Sim, deveria, né? Deveria. A gente sabe que no Brasil a gente tem um tabu, né, muito grande em relação a dinheiro, né? Então, desde pequeno, às vezes a gente é ensinado a não falar de dinheiro, né? Então, às vezes os pais, os avós falam assim, olha, você nunca fala para ninguém do seu dinheiro, quanto você ganha, o que você tem, né? E com isso a gente acaba não tocando no assunto e acaba não aprendendo, né, sobre dinheiro, sobre como lidar com dinheiro, como buscar dinheiro quando necessário,
Então, a gente deveria sim, né, ter esse assunto mais livre, né, nas nossas casas, aí, nas nossas famílias, né, envolver, por exemplo, as crianças na medida, obviamente, né, que na medida em que eles crescem e se tornam mais responsáveis, a gente envolver sim nesses assuntos, né, olha, criançada, hoje nós precisamos, não dá pra gente pedir pizza todo final de semana, não dá pra gente sair todo final de semana, né, então é óbvio que a gente tem que ter um cuidado aí com os pequeninos, né, também não podemos exagerar, né, porque isso gera um estresse também, mas à medida que vão crescendo, né, eles precisam sim ter essa consciência. Agora, o principal objetivo, a Sicredi sempre se preocupou muito com a educação financeira, Sim. Tanto que levam para as escolas isso, e já faz anos. Sim, já faz anos e é um movimento que está cada vez mais intenso, né? A gente vê essa necessidade, né? Tem essa preocupação, não só da educação financeira, mas é um ponto muito importante, né? Para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento das cidades, né? Então, se você não tem educação financeira, você tem vários problemas, né? Então, a gente até teve, né, situações em algumas cidades da região em que golpes milionários foram feitos, né? Isso, você imagina, por exemplo, uma pessoa que tinha um dinheiro ali para investir, né? Ela ia construir uma casa, por exemplo, né? E ela caiu num golpe financeiro e ela perdeu 200, 300 mil reais, 400 mil reais. Esses 400 mil reais ela deixa de investir, né? Investir na economia real, ou seja, ela deixa de gerar um emprego, ela deixa de fomentar o comércio. Então ela perdeu, mas toda a cidade perdeu junto, né? Então isso é um problema muito grave, né? E que ocorre cada vez mais, né? Com a internet, isso ganha uma escala muito grande, né? Então a educação financeira vai além da questão ali de economizar e investir, mas também saber identificar esses golpes, identificar oportunidades imperdíveis, né? Que a gente fala que são muitas vezes golpes aí que aparecem no dia a dia. Então vai muito além do básico. Luiz, houve uma época que nós tínhamos os pupedinhos, nós tínhamos cofrinhos, né, que eram os desenhos, né, o feliz, o tristinho, ou coisa parecida, e nós tínhamos também os cofrinhos em latinhas. Continua? Olha, hoje nós utilizamos muito menos, né, papel moeda, né? Então, hoje em dia, o que é a nossa principal transação? É Pix, os cartões, né? Então, hoje em dia até os comerciantes acabam tendo dificuldade em relação a troco, né? Esse tipo de coisa. Então a gente hoje não distribui, não faz essa distribuição. Temos alguns ainda aí nas agências, mas muito menos do que no passado, porque hoje o principal meio de pagamento não é mais o papel moeda ali, e as moedas e o troco, né? Então a gente está utilizando muito mais aí incentivo realmente à poupança, a outros mecanismos. Porque eu falo isso porque quando tínhamos, né, os cofrinhos, as crianças entravam em contato comigo, tia Tamires, será que lá na Sicredi tem? Eu posso pegar? Então era assim, era um chamarisco, né? E na minha bancada de culinária sempre tinha, né? Uhum. Todos os modelinhos. Então as crianças economizavam assim as moedinhas e depois ainda caiu na graça o menino que economizou e comprou o Fusca. Ah, sim, o menino do Fusca. O menino do Fusca, de Assis. Então isso chamou a atenção das crianças, que elas também queriam os cofrinhos, e encher cofrinhos e juntar as moedinhas e comprar também algo grandioso, como aconteceu com esse menino. A grande sacada do menino do Fusca era justamente ele investir o dinheiro, né? Ele não simplesmente deixava nos cofrinhos, uhum. Né? Porque a gente sabe que dinheiro guardado, sem nenhuma rentabilidade, sem nenhum retorno, ele perde valor no tempo, né? Você tem o efeito da inflação, por mais que hoje a gente viva uma realidade diferente lá dos anos 80, dos anos 90, né? Ainda existe, né, a famosa inflação,
Então a gente sempre tem que investir o dinheiro, rentabilizar o dinheiro. E a poupança, ela não limita os valores, né? Então, se você quiser fazer um depósito lá de 10, 50, 100 reais, você pode fazer, né? Lembrando, né, os depósitos acima de 100 reais na poupança já geram o número da sorte e aí o associado já participa da nossa promoção aí da poupança premiada. Então, nós estamos no mês de outubro. Dezembro é a grande bolada, não é isso? Isso mesmo. E agora, no mês de outubro... E dá tempo ainda. Dá tempo. Agora, no mês de outubro, nós temos um sorteio especial, né, que é um sorteio de R$500 mil, porque outubro é o mês da poupança, né? É o mês que a gente mais escuta falar de educação financeira, é o mês que a gente mais escuta falar da poupança. Então, no mês de outubro, aquelas pessoas que estão participando da nossa promoção já concorrem a R$500 mil. E lá em dezembro, sim, o último prêmio de R$1 milhão, que é o prêmio final, e aí se encerra a promoção de 2024. Lembrando, os semanais, né, são 5 prêmios semanais de R$5 mil. Exatamente. Há um tempo atrás, a Sicredi não tinha aquela poupança premiada com dinheiro, mas tinha, sim, muitos prêmios, né? E daí ela passou para a poupança premiada, que é em dinheiro. Que isso agradou todo mundo, porque quem que não está precisando de grana, né? Sim, a poupança premiada a gente já tem aí há vários anos, né? Ela já se tornou tradicional aí no Sicredi. Então, os nossos associados, eles até perguntam, né? Esse ano não vai ter? Por quê? Porque a gente normalmente começa ali em fevereiro, final de fevereiro e início de março. Uhum. Por que disso? Porque se a gente se recordar aí da nossa agenda anual, né? Início de ano, dezembro, janeiro, fevereiro, são os meses que a gente mais tem despesa. Então, a gente tem as festas de final de ano, né? E aí que acaba muitas vezes, aquilo que a gente gasta ali em dezembro, a gente acaba pagando em janeiro, porque a maioria das pessoas hoje usa cartão de crédito. E aí a gente tem em janeiro IPVA, né? A gente tem material escolar, matrícula de escola, né? Então tem inúmeras despesas no início do ano. Então a gente sempre inicia a promoção em março. Por quê? Porque a aderência ali em janeiro, fevereiro acaba sendo menor e não é todo mundo que pode participar, né? Então a gente sempre inicia em março e finalizando em dezembro. Vou te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho, que me ocorreu assim, às vezes os pais ficam pensando, eu quero que o meu filho de 10 anos comece a ter sua caderneta de poupança. O pai pode ir lá na Sicredi, uma das agências, abrir uma caderneta de poupança para seu filho, seus filhos. O filho tem que ir junto ou o papai resolve tudo? É interessante que ele vá junto, né, já para ter a assinaturinha dele ali, deixar tudo certinho. E a alegria de ter o dinheiro no banco. Sim, e obviamente, né, ele entender o que está acontecendo, né, o que ele está indo fazer lá no Sicredi, conhecer, né. Então eu acho que é muito interessante que vá junto, sim, faça todo o processo junto, né, como o início da educação financeira, sem dúvida nenhuma. E não precisa ser o associado para ir lá abrir uma caderneta de poupança? Ou tem que ser associado? Para que ele participe da promoção, é interessante que sim, que seja associado. Uhum. Mas não necessariamente ele precisa se associar. Tá? Mas aí ele não participa. E lembrando, não tem, né, um dos benefícios do cooperativismo, que é a distribuição de sobras, né? Ou seja, quando você abre uma poupança comum em um banco privado, você tem aquela rentabilidade da poupança, né, que é comum, que é igual em todas as instituições financeiras, e só. Quando você é associado ao Sicredi e poupa seus recursos no Sicredi, você tem a rentabilidade da poupança e você tem a distribuição de sobras da cooperativa. O que é a distribuição de sobras da cooperativa? É o lucro, é o resultado da cooperativa, né, no final do ano, que ela distribui proporcionalmente aos seus associados. Então, além da rentabilidade da poupança, você vai receber uma parcelinha do resultado em que você contribuiu para que a cooperativa atingisse. O nosso cheque Sicredi. É o nosso cheque Sicredi. Isso é bom demais. E isso é muito importante, né, na educação financeira aí das pessoas. E até é uma situação que a gente vê muito recorrente no Sicredi.
Às vezes você pega um associado nosso que faz 20, 30 anos que está na cooperativa e aí muitas vezes esse cara precisa de dinheiro, está com algum problema e ele chega na agência, né, e fala assim, olha, precisava de um dinheiro assim, assim, assado e tal. E aí, às vezes, numa situação delicada, uma situação que a pessoa está, né, às vezes até alguma fragilidade, né? E aí você olha a conta capital dele e ele tem lá 50, 100 mil reais. E aí você fala para ele, olha, o senhor sabia que o senhor tem esse recurso aqui com a gente? E aí ele fala, não sabia. O que é esse dinheiro? Bom, esse dinheiro é o resultado que a cooperativa foi distribuindo na sua conta ao longo dos anos. E aí isso é proporcional à movimentação das pessoas, né? Quanto mais você movimenta com a cooperativa, quanto mais você centraliza na cooperativa a sua vida financeira, maior vai ser esse resultado e maior vai ser, obviamente, né, o acúmulo aí ao longo dos anos. Então tem muita gente que chega lá aos 70, 80 anos de idade e a única reserva financeira que ela tem é a conta capital do Sicredi. Então veja só que interessante, né? Se você deixa a sua movimentação financeira num banco, você tem aquele retorno ou paga aqueles juros no caso dos financiamentos, empréstimos, e somente isso. No Sicredi não, você tem o retorno do capital, né, o retorno do resultado da cooperativa que acumula na sua conta capital e você forma uma reserva aí de longo prazo muito interessante, muito importante. Eu tenho. Aliás, eu tenho várias situações com a Sicredi, isso é muito importante. A Sicredi me dá essa segurança, é muito bom. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já com o Luiz para que ele fale um pouquinho a respeito de tudo que está acontecendo no país, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito inseguras. A poupança é algo seguro? Volto já. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural em nome de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. A nossa é a Vale do Piqueri ABCD para São Paulo. Já estamos novamente de volta do nosso apoio cultural e vamos continuando então conversar aqui com o Luiz, ele que é gerente de investimentos da nossa Sicredi. A Sicredi Vale do Piqueri ABCD para São Paulo. As pessoas hoje, a gente vê assim em várias situações, Luiz, a insegurança das pessoas. Investir, não investir, será que é seguro, não seguro? O que você tem para passar para as pessoas a respeito da nossa poupança? A poupança hoje é um investimento tradicional, é um investimento conhecido pelos brasileiros e além, né, Tamires, de ser seguro, é um investimento acessível. O que a gente vê hoje, com acesso à informação, e aí essa questão dos influencers digitais e tudo mais, existe um movimento muito grande falando a respeito da poupança que, poxa, a poupança não é rentável o suficiente, você deveria investir os seus recursos em produtos mais rentáveis, né? Qual é o entendimento real disso tudo? Sim, existem produtos mais rentáveis. A gente tem no Sicredi, por exemplo, a LCA, o Sicredi Invest. A gente possui aí um portfólio enorme de fundos de investimento. Mas qual é o primeiro passo do investidor? É sim ele ter uma poupança. A poupança é aquele recurso que ele vai acessar sempre que ele precisar. Poxa, tive um desencaixe financeiro ali, meu carro quebrou, fiquei doente, preciso de um dinheiro. Aonde que ele vai acessar? É a poupança, né? E lembrando que a poupança, essa característica dela de ser um produto de fácil entendimento, a torna o produto mais democrático do Brasil.
Então todo mundo consegue, pode investir na poupança sem nenhuma surpresa. Concordo. Então a gente que está a gente que está nesse meio financeiro, né, que trabalha com investimento, volta e meia a gente encontra pessoas fazendo investimentos que poderiam ser muito bons, poderiam trazer uma rentabilidade, um ganho muito bom, mas que por falta de entendimento, falta de informação a respeito do funcionamento, em relação a prazo, a carência e tudo mais, a pessoa acaba tendo um prejuízo no investimento. Então a poupança não tem nenhuma surpresa, é um produto extremamente democrático. Você coloca lá seus 50, 100 reais, quanto você puder, quanto você quiser, e o dinheiro está lá. Uma vez por mês ela faz o aniversário e tem a rentabilidade, Sim. sem surpresa nenhuma. Então, além de ser um produto muito seguro, é um produto acessível. E eu acho que esse é o ponto mais importante aí, que o espectador aí precisa entender. Concordo com você. Agora nós vamos falar um pouquinho também a respeito. Muitas pessoas falam assim, como que eu vou economizar? No meu dinheiro que entra mal dá para mim pagar as minhas contas. Mas se apertar um pouquinho, às vezes sobra aí uns 50, 100 reais e você começar a sua caderneta de poupança, né? É como eu disse no início, né, Tamires? São hábitos. E hábitos a gente não consegue criar do dia para a noite. Então, o primeiro passo é se organizar. Poxa, talvez no primeiro mês você não consiga. No segundo mês você não consiga, mas aí no terceiro mês você já está mais organizado, já pagou algumas contas, já economizou no seu dia a dia, né? E aí lá no terceiro, no quarto mês você vai conseguir poupar, você vai começar a ter aquele dinheirinho ali para investir. Uma reeducação nas finanças. Uma reeducação nas finanças, não é do dia para a noite, né? Então é aquela analogia que eu fiz, poxa, eu quero ter uma saúde melhor. Não é do dia para a noite, né? Não Tem toda aquela reeducação. Né? Então, sim, é o hábito, né? É o poder do hábito. Pessoal, já conversei sobre a poupança, né, com o Luiz. E agora eu vou fazer uma pergunta a ele, porque nós estivemos há poucos dias com o nosso presidente Jaime Basso, da Sicredi Vale do Piquiri, e falamos sobre fraudes e golpes. Ontem eu estava me organizando para vir, para já pegar a estrada com o tour com a Tamires. Então eu estava me organizando, meu telefone tocou, eu atendi. Tamires, não sei o que. O seu empréstimo na Sicredi foi aprovado, 25 mil. E eu falei assim, mas eu não pedi empréstimo nenhum. Olha como é que estão trabalhando, né? Como diz o presidente, a bandidagem, né? Como que está trabalhando. Hoje as quadrilhas, né, o crime organizado mudou um pouco a dinâmica, né? Então, antigamente, crime era simplesmente uma pessoa armada que vinha, te assaltava, entrava na sua casa, ou assaltava uma agência bancária. E isso envolvia um risco muito grande para nós, porque a gente corria um risco de vida, mas também para o criminoso era arriscado. Então aí descobriram uma forma mais fácil, mais segura de fazer isso, que são os crimes digitais. Então não só em instituições financeiras, mas, por exemplo, sites de compra, né, aplicativos, vírus, né, que muitas vezes são instalados aí nos nossos celulares, computadores. Então hoje mudou muito essa dinâmica. O que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, aplicativos de compra, né, sites de compra principalmente, né, os aplicativos acabam se tornando um pouco mais seguros porque são aplicativos que estão instalados no nosso celular na maioria das vezes, né? Mas quando a gente acessa propaganda, por exemplo, então você está lá na sua rede social, vem uma propaganda para você de um site de compra, você clica lá, muitas vezes aquilo parece ser um site conhecido, ele imita, né, um site, ele é um dublê do site. E às vezes você acaba realizando ali a compra. Aquela compra, você informa os dados do seu cartão, os seus dados como CPF, nome completo, e isso vai alimentar
uma série de golpes aí que vem depois, né? Então... Acho que é isso que acontece mais, né? Basicamente é isso, né? Sistemas aí na internet que buscam as informações da pessoa e depois esses golpes eles não param, né? Porque você faz o seu cadastro num site fraudulento de compra, né? Então você vê lá uma promoção, opa, esse aqui tá barato, né? Tá mais barato do que o que eu estava pesquisando. Poxa, vou comprar aqui. Só o fato de você ter feito o seu cadastro, primeiro que você não vai receber o produto, né? Mas segundo que você informou os seus dados que muitas vezes vão ser usados depois para tentativas de golpe aí que acabam ocorrendo. Então não é só aquela compra, quando você perde, você não perdeu só aquela compra, né? Você acabou informando seus dados aí para alguma quadrilha, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, só utilizar sites confiáveis, plataformas confiáveis, né? E sempre que possível utilizar o cartão digital, né? Hoje o Sicredi tem a opção do cartão digital ali dentro do aplicativo. Você gera o cartão para aquela compra com um limite já pré-estabelecido, né? Então isso ajuda muito a evitar a fraude. Mas assim, tome muito cuidado também com as suas informações, né? Que é isso que vai acabar gerando golpes futuros, né? E eles fazem de uma forma assim que são profissionais, né? São profissionais. Digo, poxa, se esse pessoal pudesse trabalhar em prol do bem, né? Quanto que nós não poderíamos evoluir no Brasil, né? Mas é tomar cuidado, evitar atender ligações de números desconhecidos, WhatsApp, sempre tomar cuidado também. Então, tá por toda parte. Então, preste bem atenção em tudo que você fizer e garanta a sua tranquilidade. E a Sicredi é o melhor lugar para você ter tranquilidade. Muito obrigada, Luiz, por este momento tão agradável e bom revê-lo. Eu que agradeço. Então, a gente sempre está à disposição, sempre que vocês quiserem conversar, bater um papo. Eu acho que esse assunto aí dos golpes, das fraudes, é um assunto que é muito importante. Temos que comentar e falar. Tanto aí esses golpes mais simples, quanto a questão dos investimentos, né? Então, as pessoas usam muitas vezes, né, o investimento. Olha, eu tenho aqui um investimento de 2% ao mês, 3% ao mês. Essas coisas não existem no mercado financeiro, né? Nenhum banco, mesmo que seja um banco internacional, um banco de investimento, nenhum banco trabalha com isso, não existe isso, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, tenham consciência disso. O sucesso financeiro, né? A gente chegar numa grande reserva financeira, viver de investimentos, isso aí vai depender dos nossos hábitos financeiros, né? E a gente poupar, investir ao longo da nossa vida. E a gente chegar lá na frente tranquilo, né? Não é de forma imediata, não vai existir uma entrega de uma alta rentabilidade, né? Até existe, mas com altíssimo risco, né? Então essa conta que às vezes oferecem para as pessoas, né? Olha, 2%, 3% ao mês garantido, isso não pode estar na mesma frase, né? Esse tipo de coisa não cabe na mesma frase, né? Alta rentabilidade com garantia não cabe na mesma frase, né? Então, as pessoas precisam entender isso e sempre que tiverem alguma dúvida, procurem nossos gerentes. A gente está à disposição. É mais seguro. A gente está à disposição. Poxa, mas eu vi e tal. Vem conversar com a gente para a gente entender o que está acontecendo e auxiliar. É nosso papel fazer isso e a gente já faz isso com os nossos associados com o maior prazer. Tá joia? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Você também. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento, nós voltaremos com vocês diretamente da sede em Palotina, né? Nossa sede Sicredi, a nossa nova sede, lindíssima, e com mais informações para vocês, ok? Beijos e abraços e até lá.